Olá, sejam todos bem-vindos. Oi, Olá! nega, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Tudo maravilhoso e contigo? Tudo bem, graças a Hoje Deus. meu filho faz 9 meses, então é estado de graça muito permanente. A gente já acorda vibrando alto. É verdade. Ai, que delícia. E contigo, Então, tá tudo bem? tudo bem também. Então, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Raquel Amboni, da Assessoria de Comunicação e Marketing do Sebrae de Santa Catarina. Iniciamos mais uma live e o tema de hoje é Lifelong Learning. Desenvolva novas habilidades em tempo de crise. Então, para Beleza. participar conosco, nós temos o prazer de receber aqui a Vanessa Tobias, que é empresária, e ela está à frente do grupo Vanessa Tobias. É pioneira em processo de life coaching, em grupo no Brasil, e mestre de administração pela ESAG. Possui cursos nacionais e internacionais nos Estados Unidos, na Austrália, com os principais nomes da sua área. Em 2010, ela criou seu próprio método de desenvolvimento humano, abordando temas da área do coaching e justiça restaurativa, com a aplicação dos círculos, administração de empresa, relações humanas, empreendedorismo e comunicação. Atualmente, ela é colunista do jornal NSC, Jornal de Santa Catarina, e apresentadora e especialista do quadro Quero Saber, do Jornal de Almoço, também da NSC TV, Globo SC, e parceira dos cursos online do Sebrae. Sempre, Então, sempre com o Sebrae, sempre grata que a essa delícia! instituição. Então, antes de mais nada, a gente quer convidar vocês para participar conosco, enviando perguntas ou observações através aqui do campo de comentários aqui da nossa live. Eu tô Vanessa, estourando muito a luz aqui, é impressão minha. tá Tô muito estourando um iluminada. pouquinho, ó. Tá, Melhorou? melhorou. Tá. Tá Tá meio linda. estourada a luz, né? Engraçado. Beleza, vamos começar. Seja bem-vinda, então, né, Vá? Obrigada, nega, obrigada. Eu sempre quero agradecer muito ao Sebrae. Eu penso que essas instituições que só da gente pensar já fazem com que a gente pense sobre o que fazer é uma grande coisa. E o Sebrae sempre tem uma posição muito instrumentalizada, né? Sempre muito de receber as demandas, instrumentalizar, expandir a cabeça para a gente poder agir. Então, eu tenho muita gratidão mesmo por esse convite, por estar mais uma vez perto do Sebrae, perto de ti, nega. Obrigada mesmo. Obrigada também. Então tá, Vá, se apresenta um pouco, fala um pouquinho Tá. de ti e o que tu faz. Tá bom. Meu nome é Vanessa Tobias. Quem me conhece um pouquinho melhor me chama de Vá. Eu sou empresária desde 2010. Na verdade, a minha primeira empresa eu tinha 19 anos, então faz mais tempo. E já era na época da faculdade e tal. Eu sempre quis empreender, eu sempre vi muito sentido nisso. Por um estilo de compreender que eu não obedecia na minha personalidade a rotinas clássicas, eu percebi que eu precisava criar minha própria forma de enxergar o mundo. E empreender era e continua sendo um caminho. A empresa esse ano faz 10 anos, né? É Grupo Vanessa Tobias. Hoje tem a Vanessa Tobias Coaching e tem o Instituto Vanessa Tobias, que atende as escolas gratuitamente. Eu sou mestre em administração. A nossa empresa hoje, deixa eu contar uma coisa legal. Nossa empresa hoje está e atende pessoas de 14 países e de todos os estados do Brasil. E sempre imaginei assim, como é que a gente pode levar o que a gente faz aqui para o mundo todo, né? E a coisa da internet veio muito forte para minha vida em 2016. E de lá para cá, eu venho trabalhando muito forte no que eu chamei de transição off-on, né? De entender como é que eu ia atuar de maneiras a garantir que o mundo todo pudesse acessar o nosso conhecimento. Eu sou a mais nova estudante de design gráfico. Fiz a minha matrícula em fevereiro, meu curso de graduação, outra Sempre graduação. procurando coisas novas, né, Vá? Ai, tem que ser, tem que ser. Começa agora em julho. E é engraçado, hoje eu estava refletindo sobre o que a gente vai conversar, que é o lifelong learning, né? Uhum. Sobre o quanto é fundamental a gente sempre se perguntar o que que eu tenho dentro de mim que eu ainda não desenvolvi, mas que está lá, né? E aí, quando eu me dei essa oportunidade de me dar o espaço para escutar um dos meus desejos, foi muito massa. Fiquei tão feliz de me tornar estudante de graduação de novo, sabe? Uhum. Bacana. Sou mãe do João Ricardo, que na minha visão é com certeza o meu maior, melhor e mais maravilhoso empreendimento. E mega bem casada com o Ricardo também. Então é isso para quem não conhecia. Então ela se apresentou. Então, no momento que a gente está vivendo, essa é uma boa oportunidade para se capacitar, né?
Em poucas semanas, o coronavírus ele transformou a forma com que as pessoas trabalham, e que elas se educam. Um período de crise como esse nunca foi tão importante continuar aprendendo e se reinventando para não ficar até para trás, e mesmo remotamente, né? E é nesse cenário que o termo lifelong learning ele se torna cada vez mais relevante. Então, explica um pouco para a gente o que é o lifelong learning e qual é a importância dele. Olha só, quando foi em 2006, 2007, eu fui apresentada por um cara, um curso que eu fui fazer, e ele fez comigo uma roda da vida. E a roda da vida é uma coisa do coaching e tal, e falava das diversas áreas, das metas que a gente tinha para organizar e aprender. E aí eu falei para ele, olha só, eu faço isso aí, eu só não coloco em roda. Eu penso assim, né? Lifelong learning é tipo um nome novo para educação continuada. É como se finalmente a gente desse um certificado chique para a coisa de ser um estudante sempre. Né? Tem pesquisas que mostram que a nossa geração, vai ter pelo menos 5 carreiras. Né? Vai conseguir juntar 5 grandes habilidades, 5 grandezas. Né? Você vai encontrar médico, que é dentista, que é designer, que é tatuador e surfista. Né? Tu vai encontrar o cara que é músico, investidor, fornecedor para uma indústria. Tu vai ver muita essa liberdade para ser um aprendiz permanente. Então, o lifelong learning é o termo chique que está super falado fora do Brasil, agora começou a vir para cá, sabe? Quem vem falando disso muito é o Leandro Carnal, o pessoal gosta muito dele, né? E aí o termo começa a ser aceito como uma coisa que, na verdade, a gente já faz. A gente só vai trazer para... Tipo assim, você vai ter... Travou aí para ti? Não. Travou e voltou agora. Travou e voltou. Tipo assim, que a gente vai se sentir confortável em ser um estudante de novo. Quando a gente colocar a graduação de novo, a gente fala, é lifelong learning, entende? Mas basicamente é isso. E quando a gente fala de lifelong learning, a gente fala de trazer à tona quais são as capacidades ou quais são as competências que eu preciso desenvolver para surfar essa onda mais claramente, entende? É como se a gente tivesse que fazer um diagnóstico de se a gente está em dia com ser um grande aprendiz. E como é que sim. E como é que a gente faz para gostar de aprender e como aprender melhor? Olha, tu estás falando com uma pessoa, eu queria dar um oi para todo mundo que está assistindo, super agradecer a quem está entrando aí, né? Que acompanha o Sebrae, que acompanha a gente. Eu sou uma grande apaixonada pelas crises. Eu sempre vejo nelas e nas grandes transições um universo de expansão muito desconhecido e, portanto, muito poderoso. Gostar de aprender tem relação com aceitar a maturidade que a vida demanda. E gostar de descobrir mais de si mesmo. É como se finalmente a gente desse voz à nossa autoestima, ao nosso amor próprio, sabe? Quando a gente se desfaz das certezas, se desfaz das coisas concretas e persegue aquilo que é novo. Então, gostar de aprender tem relação não com deixar para trás os conhecimentos já obtidos, mas expandir-se para além do já conhecido. Então, quando a gente muda, quando a gente cresce, a gente não deixa de ser o que a gente era. A gente honra a história, mas se expande, né? E para fazer isso, a gente tem que amar sem frustrar, né? Amar. Eu conto muito uma história de... quando eu comecei a empresa, em 2010, eu conversei com um pouco mais de 1.000 pessoas para conseguir vender para 64. Eu, naquela época, já estudava mentores e pessoas que diziam, olha, fracasse muito, aprenda a fracassar, porque quem se frustra e consegue continuar na onda, surfa as maiores ondas, né? É ser vulnerável, né? Claro, lógico. E assim, essa vulnerabilidade, ela aponta para aquilo que eu tenho que crescer e desenvolver, entende? Então, eu tenho que ter humildade, né? Que é uma das habilidades do lifelong learner, que é a pessoa que se coloca como aprendiz ali. E essa humildade não é ser vítima, essa humildade não é justificar-se, ela é dizer, olha, eu sou da força do elo mais fraco da minha corrente.
Então, se eu quero me fortalecer, eu tenho que apontar para aquilo que não está pronto ainda, né? E ver valor nos nãos que eu recebo. E pedir feedback para saber por que recebi não, por que estou frustrada nisso. E aceitar que, às vezes, as coisas não dão certo justamente porque o elo estava fraco. Mas que oportuniza o ajuste. E como adotar esse estilo de aprendizagem para a vida? Como adotar esse estilo de aprendizagem para a vida? É porque muitas pessoas se dão a desculpa, né? Então, Sim. eu acho que isso, na verdade, é um despertar da consciência. É um aprendizado pela vida inteira, ser vulnerável, né? Para que a gente possa chegar a resultados. Se a gente não sair, né, do nosso comodismo, a gente não vai chegar em outro lugar ou outros resultados diferentes, né? Sim. O Nelson Mandela é um cara que eu admiro muito, né? Imagina, mudou o mundo, né? E o Nelson Mandela, ele dizia que a gente precisa de inspiração. Eu sinto que a gente vive uma dor que impede a gente de crescer, que é a dor da comparação. Ao invés de viver o prazer da inspiração, a gente foca naquilo que inflama a nossa dor ao não fazer as coisas. E aí, quando a gente começa a se comparar, a gente enfraquece as nossas ações. Para ser alguém que aprende, para ter prazer nisso e para colocar em prática, buscar inspiração é muito importante. Então, a gente tem que ir atrás de mestres, de instrumentos, de pessoas que expandem, que provocam quem a gente é, que exigem da gente o nosso melhor, né? Eu tive um professor de vôlei, eu era com certeza do time na época a pior jogadora, quando ele me colocou no time. Assim, de certeza. Eu passei na seletiva, sei lá, porque eu sou alta, deve ser, sabe? Aquela coisa. Mas eu era a pior do time e o Fabiano, ele pegava tão forte comigo, tanto quanto pegava com a Letícia, que na minha opinião era a melhor do time na época. E eu me sentia, sabe quando se sente assim, respeitada? Porque alguém tá te exigindo que tu possa ser mais, aquilo gera em ti novas capacidades, né? Então, para colocar na prática, eu preciso ir atrás de mestres que me exigem, de pessoas que me olham com compaixão, né? Compaixão é quando eu olho para ti e eu sei que tu tens condição. Eu não olho para ti, coitada, tadinha, que vítima. Não, eu olho para ti e digo, tu dá conta, né? Então, para colocar em prática, primeiro, para mudar mindset, se juntar com pessoas de cabeça diferente, que pensam diferente e que nos exigem esse novo despertar, essa expansão. Tem uma pergunta aqui até do Valdemar, que ele botou aqui: a educação formal nos estimula a errar. Sempre há uma resposta certa apenas. Será mesmo? Não, Valdemar, né? E Raquel, olha essa. Eu escrevi minha primeira redação, eu tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu estava sendo alfabetizada. E aí a professora me deu nota 7 e a minha amiguinha, que era a minha melhor amiga na época, tirou 9, né? E eu fiquei muito constrangida, porque eu, tão nova, não sabia o que significava dentro de um padrão ser analisada dentro de um paradigma. Eu só achava que a professora gostava menos de mim. Então, a gente sempre associa resultado a afeto, né? Então, de fato, a educação formal, ela talvez poderia melhorar em dizer pra gente que quando a gente é avaliado sobre um paradigma, né, sobre um tipo padrão de análise, a gente pode chegar a um resultado X, mas que talvez a mesma resposta sendo verificada em outro paradigma chegue a um resultado 10x, né? Então, a gente que vai amadurecendo, a gente precisa primeiro fazer esse exercício conosco para inspirar e modificar os nossos filhos depois. Primeiro, a gente precisa entender isso. Sempre sobre comparação, né? Sempre. Então, se eu tento... Ontem eu estava falando das inteligências múltiplas. Cara, se tu me colocares para tocar violino, olha, eu acho que vai ser bem, bem diferente do que aquela pessoa que tem, eventualmente, uma natureza voltada para aquilo, né? E aí, se eu fizer uma prova de violino, eu vou ser um fracasso, né? Então, eu preciso saber se eu conheço bem quais são as minhas habilidades e se eu estou sendo estimulada pelos mestres que se afinam com aquilo que tem dentro de mim, para conseguir estimular e despertar aquilo que reside dentro de mim, né? Sem me fazer parecer pior. Então, a gente tem que saber se a gente está na escola certa, né? Não digo na escola do colégio, Sim. na escola da vida, né? Se nós estamos procurando por quem nos exige, mas que também respeita a nossa natureza, sem querer que a gente mude quem a gente é, né?
E quais os benefícios de se manter constantemente atualizada? Os benefícios? Olha, eu penso que existe uma coisa muito importante que é a liberdade, né? E para isso acontecer, eu tenho que ter autonomia. A autonomia é essa impressionante condição de conhecer-se bem e saber o que é necessário, o que eu preciso para me sentir tranquila diante das coisas. A segurança não é algo que está disponível de fora para dentro. É um processo de autopesquisa mesmo. Então, eu tenho que investir em movimentos que me permitam a autopesquisa e o desenvolvimento da autonomia para que eu não sinta medo. E se eu tiver coragem, se eu tiver tranquilidade, eu estarei tranquila diante das transições. Olha, eu não acho que lidar com as crises é uma coisa fácil. E nem penso que a crise nos disse em algum momento que seria fácil, qualquer uma das crises. Mas eu posso me preparar, né? Eu tenho que... Eu desenvolvi uma técnica que chama mestre do desequilíbrio. Porque a meta nossa tem que ser bom em se desequilibrar, não em se equilibrar. E o equilíbrio, ele é parado, né? O desequilíbrio, ele é uma constante, ele é passo a passo. A crise, ela faz a gente pensar fora da caixa, né? Ter que ver algo diferente. Sim. E talvez dessa vez a gente está pensando muito dentro, e tem que ser dentro de nós. A nossa caixinha finalmente tem que ser olhada, né? Sim. Pediram outro dia para falar de inovação. Eu falei, vamos falar de fazer coisa básica antes de inovar? Porque daqui a pouco a gente está sofisticando sem fazer arroz com feijão, tu entende? Então, eu vejo a gente falando palavras difíceis sem conseguir falar bem o português, né? Por isso que eu brinco muito com lifelong learning. Aí eu falei, olha, educação para sempre, é ser aprendiz, né? Aí a gente está querendo falar chique sem poder, né? Então, eu sinto que voltar-se para as bases talvez seja a maior inovação possível para despertar de fato a nossa autonomia, né? Para ver que a vida ideal é uma vida que respeita os processos de transição. Hoje eu escrevi sobre isso. Eu falei, será que não é ideal e não alarmante parar para refletir? Né? Então, assim, a gente está tão despreparado do ponto de vista de fluxo de caixa, de autonomia, né? De autoconhecimento, que a gente está com medo de parar. Só que o parar não é necessariamente uma parada, mas medo de olhar para a caixa, medo de olhar para dentro, para ver o que vai descobrir. Então, as crises, elas tiram a roupa da mentira e o que sobra é a verdade, né? Então, as inverdades, elas são questionadas. E o maior benefício de aprender é ser livre. É como até a psicologia, constelação. Primeiro é autoconhecimento, né? E tá certo. Primeiro a gente precisa se autoconhecer. Tem até uma dúvida do Rodrigo. Não, peguei Salomão, que massa. Fala, Rodrigão. Tem muita gente aqui elogiando, sempre muito coerente, clara, empatia às diferentes situações. Vanessa, uma inspiradora, bacana, gente. Vamos compartilhar aqui, mandar bastante coraçãozinho. Então aqui o Rodrigo, ele botou aqui, dúvida, que lições os pequenos empreendedores devem e precisam tirar dessa crise? Um planejamento financeiro maior, um fluxo de caixa mais elevado, uma análise diferenciada de tudo, né? Rodrigão, sim. Primeiro assim, né? Eu lembro que quando eu comecei na casa da minha mãe. Eu atendia na sala dela e fiquei assim durante 2 anos. Depois, durante 2 anos, aprendendo individualmente até que eu desenvolvi minha própria metodologia. Depois, eu comecei a fazer o curso em hotéis, depois eu fiz na FGV. Anos depois foi que eu fui ter uma estrutura. E o que eu percebi? Né? Que muitas empresas valorizam o parecer sem ter estrutura. E gastam todo o dinheiro que tem em fazer uma coisa que ainda nem se pode ter ou se pode administrar. Então, eu sempre penso assim, né? A gente se endivida muito no começo do negócio. A gente deveria começar dentro de casa, criar um fluxo para pelo menos um bom semestre, sabe? Se a gente dá um passo errado, dê um passo curto para poder voltar. Quando eu engravidei, turma e Raquel, a minha vida mudou muito, sabe? Eu fui conversar com meu pai e eu falei assim, pai, o que para ti é felicidade, né? O que o pai me diria que eu tenho que fazer para ser feliz? E ele falou, olha, tu tem que aprender a viver com pouco. Tu tens que aprender a viver com um salário mínimo, Vanessa. Por quê? Se tu conseguir ser feliz com pouco, o que vier para além disso
vai ser alegria e tu vai desfrutar, mas tu não vai ser prisioneira do mais. Tu vai desfrutar disso. Simplifica teu estilo de vida. Eu fiquei assim, tão reflexiva com aquilo e fui olhar a empresa, o tamanho, a estrutura. E aí no ano passado eu decidi que eu diminuiria a estrutura, que eu ia fazer um escritório menor, que eu continuaria na minha transição off-on, que eu teria mais fornecedores de mesma filosofia e que sabem ser justos nas suas cobranças. Então eu eliminei tanta coisa. E hoje, quando eu olho para aquela ação da transição que o João Ricardo me permitiu fazer e que hoje talvez a crise que a gente está vivendo esteja nos convocando a fazer, é que a gente precisa simplificar o nosso estilo de vida, né? O que acontece é que, infelizmente, como a gente não enfrenta as nossas dores, a gente parcela as pequenas doses de prazeres momentâneos. Então, a gente tem muita coisa em 10 vezes. Eu noto isso por perfil mesmo, cultural, né? Aí eu tô angustiada hoje, eu vou lá e compro um sapato, tô angustiada amanhã, eu vou lá e compro um computador, tô angustiada, vou lá e compro um celular. Isso dura pouco, esse prazer, mas as contas continuam. Aí a gente se aprisiona nas coisas, nas contas, nos trabalhos que não nos favorecem, com funcionários que nós não queremos, porque a gente tem que manter uma estrutura que já nos tornou dependentes. E qual é a notícia? É que para desintoxicar vai levar pelo menos 10 meses, né? Assim, se eu faço tudo em 10 vezes, eu vou precisar. Tu entendesse? Então, assim, esse foi um papo que o Ricardo me trouxe muito profundo quando a gente começou o nosso relacionamento. Pô, vamos parar de fazer parcela. Eu sempre fui Miss Parcela, sempre achei normal, sabe? Eu tava fazendo quantas vezes? Já era, podia ter como pagar à vista, mas o prazer do fazer em vezes, né? Eu falei, não, o prazer é liquidez. Então, para o pequeno empresário, aquele que vai começar, aquele que está agora, simplifica o estilo de vida. Começa na casa da mãe, né? Para que mais? Tu vê se eu atendo algumas pessoas que decidiram ampliar por vaidade. Todo mundo, tá? Faz isso. Eu acho que faz parte do show. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso, nossa, eu não acredito que eu comprei aquele lustre. Eu não acredito que eu precisava dessa cadeira. Não acredito que eu comprei determinadas roupas por medo, por insegurança, sabe? Então... Tem a questão da aceitação também, né? Tem, mas que passa primeiro por nós, né? E por todas as nossas histórias. Então, eu sempre incentivo muito terapia, autopesquisa, curso de autodesenvolvimento. A gente tem que ser mestre em quem nós somos. E a gente tem que ser ninja em passar pelos vazios. Tem a Caroline que ela perguntou aqui, uma pessoa introvertida, ela dá certo num cargo extrovertida? Uma pessoa introvertida dá certo num cargo extrovertido? É. Olha, é tão complexo, né? Na minha opinião, é verdade. É bem sucedido aquele que entende a que foi chamado. Eu penso assim, vamos pensar num cara que é um orador ninja, assim. Vamos pensar no Obama, eu gosto muito do Obama, né? Então eu sempre cito ele. O Pedrinho Salomão tá assistindo a gente, um mega orador que eu amo muito. Devia entrevistar aqui, ele é lá do Rio de Janeiro, ele é gênio. Mas ele viaja muito. E aí, pô, tu olha o cara que é um super orador e tu fala, ai, eu devia ser assim para ter sucesso. Então eu vou procurar por ferramentas para me parecer com o Obama, né? Aí a gente, ao querer se parecer com o Obama, a gente esquece de saber como é ser perfeito do nosso jeito. Eu sou uma mulher grande, né? Então, eu tenho 1,76 m, sempre fui coxa grossa, sempre fui grandona, nunca fui magra. E aí, o meu irmão mais velho, que é falecido, ele era daquele treinador que pressionava para crescer mesmo. Ele falava assim pra mim, ô gorda, ele me falava de gorda, né? Aí ele dizia assim, ô gorda, tu nunca vai ser magrinha, cara. Tu nunca vai ser mignon. Portanto, seja inteligente. Seja a melhor coxa grossa. Seja a melhor grandona. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. Eu não posso negar a minha natureza, mas eu posso ser excelente na minha natureza. O introvertido é profundo, o introvertido ele é técnico, né? O introvertido ele é interessante. Quando abre a boca a gente fica, meu, tu sabia tudo isso? O extrovertido é energia, o extrovertido é espontaneidade. Cada um tem uma sacada. Então, se eu tiver um chefe introvertido ou extrovertido, tanto faz. Ele tem que ser quem ele é, em qualquer posição. E tem que lembrar, aqui ele foi chamado. A gente não pode confundir afetos. Ah, eu não dei certo porque eu sou extrovertido ou introvertido. Tá, mas você foi convocado a fazer o quê? Eu preciso focar na atividade. Precisa fazer sentido, né? Exato, exatamente.
E como que o aprendizado contínuo, né, ele beneficia na carreira profissional? Olha, vai dizer que não é fantástico quando a gente convive com alguém que está sempre procurando uma pesquisa, uma habilidade, uma história. A gente sempre vai ver. Eu estava comentando sobre isso. Eu estava assistindo vídeos aqui com o Ricardo. Aí apareceu uma pessoa e para mim tem uma expressão em inglês que é outstanding. Sabe aquela pessoa que tu fala assim, meu Deus, é Jennifer Lopez, sabe? Nasceu para fazer aquilo. Tem pessoas que tu olha e tu fala, meu, nasceu para fazer aquilo, né? Que incrível. E a pessoa outstanding, ela é alguém que sempre se renova. Que sempre procura naturalmente aprender e, portanto, também naturalmente se destaca. Então, para a carreira, para a vida, nos torna mais interessantes, né? Mais admiráveis. Eu comecei um curso ontem com um cara que chama Sagi Raviv. E o Sagi Raviv, ele é um dos caras mais famosos das agências de publicidade do mundo. Ele trabalha e é sócio de uma agência de Nova York. E nessa agência, eles fizeram logomarcas históricas. E quando ele foi trabalhar nessa agência, ele foi como estagiário, não pago, porque ele insistiu meses para os caras darem uma oportunidade para ele. O que ele fez? Entrou na agência e ele falou, cara, eu nem acredito, eu estou trabalhando aqui, que honra, né? De graça. Aí ele pegou as logomarcas históricas dos caras e fez animações e apresentou para eles. Os donos da agência decidiram fazer a inscrição daquele vídeo e um campeonato lá de vídeos e logomarcas, não sei o que lá, que ia acontecer no Japão. E o vídeo ganhou o prêmio principal. Né? O que acontece? Ele não foi chamado para fazer o vídeo. Não era da competência dele, mas ele fez porque ele queria aprender. Porque ele era outstanding. Porque ele era interessante. Porque ele era um lifelong learner. E hoje o cara é sócio da agência. Então, assim, os sócios dele têm 2, 3 vezes a idade dele, sabe? Já tem 80 anos, 70 e tantos, 90 anos. E ele tá lá, trintão, né? Com um monte de experiência nas costas. Veio de Israel morar em Nova York, na época em que ele fez a faculdade lá. Então, assim, para a gente se dar bem na vida e na carreira, a gente tem que ser outstanding. A gente tem que sempre fazer, né? Ele não estava ali com foco no dinheiro, estava com foco em aprender. E em aprendendo se destacou. E qual que é o impacto do lifelong learning no futuro do trabalho? Eu confio num mundo em que as pessoas vão fazer a sua revolução íntima. Eu penso profundamente que no momento em que a gente se dedicar à aprendizagem contínua, partindo das nossas necessidades individuais, necessidades reais, profundas, né, emocionais, de aprendizado intelectual, de um conjunto de corpos que a gente tem, que a gente vai mudar o mundo, né? E começando pelas empresas. Então, aliás, começando pela família, que é onde tudo começa. Se a gente tivesse isso na nossa cabeça, né, que a prioridade é a família, isso se estenderia à nossa comunidade, ao nosso trabalho e mudaria o mundo todo. Então, o mundo amanhã, e sendo o nosso futuro, vai viver impactos diferentes se nós nos tornarmos apaixonados por aprender. E aprender é não prender, é libertar-se. Então, eu preciso questionar as minhas certezas. Preciso mudar. Falar, meu Deus, e se eu estiver errada? Cara, tu acredita? Em 2016, quando começaram os cursos do Sebrae em parceria conosco, e quando eu lancei o 27 Dias, né, foi em agosto de 2016, eu resistia um monte à internet. Porque eu achava que talvez eu não pudesse oferecer a mesma profundidade ou o mesmo amor às pessoas online, entende? De forma online. E eu estava muito errada. Dá para fazer, porque o que falta é um olhar sobre o outro, o escutar o que o outro tem para dizer. E isso pode ser online, pode ser presencial, vai ser raro e sempre vai causar impacto. E hoje eu te contei, né? E contei para a turma o resultado. Pô, são 14 países, todos os estados do Brasil, né? Muita gente que eu jamais conheceria se eu não tivesse aceitado mudar e ver que eu estava errada, que dava para fazer diferente. Isso é bacana, né? Aí a reinvenção, né? É o que todo mundo tem falado tanto, e principalmente nesse momento atípico que a gente está vivendo. Tem até a psicologia e constelação que está falando aqui, ela botou aqui. Em psicoterapia, estou mirando agora o público da linha de frente. Faz sentido enquanto negócio
ou não é momento, ou deveria deixar vir passivamente essa demanda? Pergunta difícil, né? Porque eu tenho que dar uma Então, opinião, né? É, quero devolver a pergunta para ti, sabe, que me perguntou. Porque eu sinto que cada um vai ter uma intuição sobre o que é melhor fazer. Eu só sinto o seguinte, que eu não faria hoje algo que eu não faria sempre. Porque eu tenho que ter a capacidade de avaliar se o meu negócio, e tu que trabalha com constelação, essa pessoa que perguntou que eu amo essa área, parabéns pela escolha, né? Hoje eu tenho que oferecer o que eu sempre ofereço. Se aquilo que eu sempre ofereço está tendo uma tendência de não funcionar, eu preciso ter coragem de avaliar e inovar e criar alguma coisa diferente a partir das minhas habilidades. Então, se tu sempre ofereceria às pessoas, né, o que tu vai oferecer hoje, continue. Não muda a essência, né? Porque se for uma coisa que não fala a tua natureza, provavelmente quem receber essa propaganda ou essa oferta vai sentir. Se tu oferecer aquilo que fala a tua natureza, aquele que escutar também vai sentir. Eu sinto que essa crise é uma crise só anunciada, mas todas as outras crises dentro de nós sempre existiram. Os medos que nós sentimos hoje, nós já sentimos. Eles só estão sendo confessados. Então, estava tudo ali, precisando de uma oportunidade de surgir. Então, se o teu trabalho, possivelmente, pelo que tu colocou aí no teu Insta, no teu nome, né? Se o teu trabalho oferta às pessoas que elas possam mergulhar nas suas biografias, né? E que elas possam aproveitar esse momento em que nós estamos mais cansados, em que nós estamos mais ativos sobre as angústias, manda ver. Porque isso você faria sempre. E coincide que, eventualmente, agora a gente está olhando mais. exatamente. A Dani também, ela pergunta, fala sobre o trabalho dela. Eu estou completamente infeliz na área que trabalho. Sinto que não é o meu chamado. Queria começar um negócio digital do zero hoje. Muita loucura? Não tenho recurso. Olha, eu sempre acho que todo gênio é um pouco maluco, né? Eu não sinto que se a gente tiver 100% dentro de tudo que a gente conhece, que a gente vai estar arriscando o suficiente. Tem que analisar, sabe? Eu só acredito que a nossa vida, ela não deve ser levada em paralelo. Eu escutei essa frase, foi muito maluco. Eu estava atendendo e a pessoa trabalha numa super empresa e disse assim, talvez eu devesse fazer o seguinte, eu vou continuar na empresa e vou levar a minha vida em paralelo. E aí eu falei para ela, tu escutasse o que tu dissesse? Tu estás me dizendo que tu vais, durante boa parte do teu tempo, se dedicar a algo que paga as tuas contas, mas que não te contempla. E, ao mesmo tempo, tu ainda não está tendo tempo para descobrir o que é a tua vida que te sustentaria. Então, na minha visão, as transições, elas podem ser mais tai chi, sabe? Elas devem ser planejadas, elas devem ser orientadas. Então, vai em busca, né, de instrumentos. Vai no Sebrae, conversa comigo. Vai com outros mentores por quem tu tens admiração e afeto. E isso é muito importante, que haja admiração e afeto pelos mestres, né? Para que eles possam tocar as emoções. Mas eu arriscaria avaliar se finalmente não chegou a hora das grandes viradas, né? Talvez seja a hora da gente ter mais coragem de não levar a vida em paralelo e colocar a gente na linha principal. Vá, e como que a tua empresa ela está passando por esse momento? Olha, eu tô muito grata a poder, lá atrás, ter tido aquela conversa com meu pai. Eu tomei decisões importantíssimas há um pouco mais de um ano, em janeiro de 2019, quando eu falei para o Juliano é meu irmão, sempre foi meu sócio. O Juliano foi meu sócio do terceiro ano da empresa até agora. E eu falei, Ju, eu preciso de mais tempo, mais liberdade, eu quero reduzir estrutura, quero desenvolver melhores processos para eu poder fazer a transição off-on. Eu não vou deixar de fazer os cursos presenciais, mas eu vou virar fera em coisas online, porque eu entendi que esse é um caminho importante e que eu preciso aprender a me posicionar. E então, essa transição off-on, ela vem de um ano e pouco para cá. E, de alguma forma, o fato de eu ter tomado essas decisões lá atrás fez com que hoje eu estivesse leve e tranquila para passar pelo processo. Em função de que
o fluxo financeiro está um pouco mais saudável, por eu não ter uma empresa muito grande, com muitos funcionários, né? A gente não tinha muitos, mas eu já cheguei a ter 11 pessoas. E aí, isso demandava que eu tivesse muito trabalho, muito mesmo, sabe? E a coisa não rendia no fim o que deveria, e eu precisei enfrentar essa verdade, sabe? Eu entendo hoje, eu estava com uma pessoa que disse, a minha empresa perdeu 1/3 do tamanho em uma semana. E eu disse, olha, talvez seja o tamanho que a tua empresa pode ter. Talvez esse seja o tamanho dela, porque se não é sustentável, e para mim não estava sendo sustentável, sabe? Eu estava trabalhando demais para não render muito mais. Porque não faz sentido, tá errada essa lógica. Né? Hoje eu trabalho um monte, mas o rendimento é muito parecido. Então eu estava errando na estratégia, né? Eu não precisava daquela estrutura toda. Mas talvez alguém que olhasse de fora ia achar que era necessário que eu tivesse a estrutura que eu tinha, ou a quantidade de funcionários. Mas meu pai, uma vez, meu pai e minha mãe são muito sábios. E meu pai falou, olha, eu perguntei para ele se eu devia ou não voltar para um namorado numa época. E aí ele me disse, quem vai acordar do lado dele não sou eu. É tu? Então, não vem me dizer, pai, me ajuda. Né? Porque não é bem assim. E eu acredito sobre isso em todos os empreendimentos, todas as nossas escolhas. Quem acorda do lado das nossas escolhas não são as pessoas que nos deram a opinião sobre aquelas escolhas. Somos nós. Né? Tem uma pessoa que eu conheço agora que tinha uma empresa dentro de casa que ganhava uma grana massa, decidiu alugar uma sala comercial. A sala comercial estava se pagando, sobrando um pouco menos do que sobrava quando era em casa, mas a estrutura era mais adequada aos clientes. Legal, faz sentido, ok. As clientes começaram, tem que crescer, tem que ser maior. Decidiu por alugar uma sala com o dobro do tamanho, pegou o fluxo de caixa, ao invés de deixar lá, investiu na reforma e pronto. Entrou em falência. Isso tudo em menos de 2 anos de empresa, sabe? Então, às vezes, a gente escuta sem estar orientado. Por isso, os mestres, sabe? Quando a gente fala de aprender sempre, aprender com um mestre, com experiência, né? Com consistência, que pode participar de forma ativa, colocar um olhar bem poderoso e de dono junto conosco nos nossos negócios, né? Então, basicamente, é isso. E quais os principais aprendizados que tu tira desse momento? Que não existe saída se não olhar para dentro e começar de dentro de casa a despertar o que a felicidade significa. Eu insisto muito numa tecla que é a tecla da felicidade. Ser feliz não é ser alegre. São 2 coisas diferentes. A alegria e a tristeza são os opostos, mas a felicidade, ela pode passar por momentos tristes. Ser feliz é aceitar o convite das crises, que é o de expandir-se. Então, ser feliz é olhar para a vida e falar, estou crescendo. Se a gente terminar esse ano melhores, mais maduros, terá valido a pena, né? Então, eu preciso, para mim, o maior aprendizado é que o olhar está se voltando finalmente para o que a felicidade representa e amadurecendo as nossas necessidades, simplificando a nossa vida. Eu acho que é o que tu falou. A crise, eu acho que ela nos convida a nos desenvolver, né? Olhar, ter um olhar mais para dentro. Qual é o despertar em mim que eu preciso lidar melhor, né? E com essa crise, como que eu posso melhorar? Como que eu posso me reinventar, me autoconhecer, né? E fazer com que isso vire uma oportunidade, né? Sim. Para mim, a primeira coisa, turma, a vida é crise. A vida é convite ao crescimento, né? O que eu posso fazer é aproveitar esse momento para trazer a crise como o ingrediente mais necessário para o meu aprendizado contínuo. Então, assim, o que fazer? Processos de autopesquisa e autodesenvolvimento, fazer terapia, exercício físico, procurar por mestres e modelos que nos pressionam à expansão e pensam diferente da gente. Olha só, uma pessoa, um autor, ele não escreve um livro, eu acredito, para que haja uma doutrina. Ele escreve o livro para que haja um debate. Então, quando a gente encontra um mestre, esse mestre, ele vem para debater com a gente. Esses tempos eu li um livro que é A Criação Imperfeita, do Marcelo Gleiser. Eu e Marcelo Gleiser, pessoas opostas.
seres de crenças diferentes. Quando eu ganhei o livro, eu falei, tá aí, é um livro que eu quero debater. E é tão massa que no livro dele, o debate está evidente, ele se mostra aberto a realmente escutar. E será que a gente está escutando? Guria, tem vezes, Raquel, turma, que eu tô falando e eu vejo que não estão ouvindo. Eu falo, meu Deus, eu tô aqui falando, ninguém tá escutando, ok, né? E tem vezes que eu tenho que me exercitar muito para não rejeitar rapidamente ou julgar o outro sobre a forma dele pensar. Então, enquanto a gente não reduzir o julgamento e não aprender a debater, vai ser difícil que a gente cresça, né? Vá, a gente está quase chegando no final da nossa live. Não Como acredito. passou, né? Sim, que Ele horror. foi super construtivo. Eu acho que essa educação continuada, ela traz muitos benefícios, né? Ela prepara a nós mesmos para as Sim. mudanças de curto e de longo prazo, para essas crises que vêm, que são atípicas, que jamais a gente pensaria que iria passar. E além, é claro, de manter o profissional qualificado durante a vida inteira dele, né? E para a empresa isso é muito bom, porque vai contar com profissionais versáteis, adaptáveis, né? Para esse longo caminho que a gente tem, né? Flexível, exatamente. Então, para resumir, qual é a mensagem a mensagem final que tu tem para as pessoas que estão nos assistindo sobre a educação continuada, como melhorar, como continuar e como sair dessa crise ainda melhor e mais fortalecido. Massa. Primeiro eu quero agradecer muito, viu, nega? Obrigada pelo convite. Eu estou sempre à disposição do Sebrae. É um prazer muito grande sempre falar com vocês e me alegra muito. Sempre me deixa pilhada, sabe? A gente que agradece. Dê as boas-vindas aos momentos de crise. Seja o melhor amigo dos teus pontos que devem ser desenvolvidos. Seja aquele kamikaze de confissões sobre as coisas que a gente sente em ambientes prontos para isso. Portanto, procure por um mestre, faça terapia, estude e esteja ao lado de pessoas que têm essa cabeça e essa mente aberta para que a gente possa se tornar o resultado dessa convivência, né? Quero dizer que estou no Instagram Vanessa_Tobias. Se vocês quiserem mandar perguntas por lá, também estou à disposição. Gente, a nossa próxima live vai ser na segunda-feira, dia 20/4, com a Chay Carione, liderança que gera impacto. Então, lembrando que o Sebrae ele tem canais que estão à disposição de vocês, que é o nosso 0800 570 0800. Nós também temos atendimento via WhatsApp. Fale com um especialista. Basta acessar a nossa landing page, que é o sebrae.sc/coronavírus. E nós temos as nossas redes sociais, que é o Facebook, Sebrae Santa Catarina, e o nosso Insta, @SebraeSC. Então, muito obrigada, Vá, pela tua participação. Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui. Sim, muito elogio. O pessoal está gostando bastante da live. Foi muito bom ouvir a Vanessa. Obrigada, Vanessa, pelo conhecimento que foi passado. Tem um monte de gente suspeita aqui. Tem um monte de gente suspeita. Mas os novos aí, tomara que a gente possa se encontrar várias vezes. Eu faço lives toda sexta ao meio-dia. Então, hoje teve... E sexta-feira que vem tem. Lives, sextas ao meio-dia. Vá. Obrigada, tá? Beijo, nega. Te amo. Um beijo Sebrae. grande. Conta comigo. Valeu. Empreendedorismo que transforma. Sim.